No início da narrativa mística, surge a figura enigmática mencionada como um dos temas mais comentados e intrigantes. Muitas perguntas se levantam sobre ela, e diversos textos antigos procuram explicar sua origem. Entre esses relatos, é dito que, quando Deus criou Adão, ele criou também uma mulher, chamada Lilith. Porém, a tradição ressalta que essa mulher não é a mulher que mais tarde seria conhecida como Eva. Segundo o relato, assim que essa primeira mulher foi criada, logo surgiram graves problemas de relacionamento, tanto na comunicação quanto na vida íntima, e Adão apresenta diante de Deus sua angústia. Ele sente que aquela união não está funcionando, que aquela mulher não o completa e que eles não estão conseguindo viver em paz. Diante disso, Deus observa a situação e decide intervir. O texto explica que Deus diz, ok, e cria então uma segunda mulher, Xavá, aquela que se tornaria conhecida como Eva. Mas a primeira mulher, após o conflito com Adão, não deseja mais permanecer ao lado dele. Ela se afasta, foge, e ao invés de arrependimento, surge nela um sentimento negativo, descrito como algo voltado contra o homem. A narrativa prossegue explicando que essa mulher se une a seres mencionados como anjos de classificação inferior, com função de trazer desafios e provações ao ser humano. Esses seres são apresentados como parte da criação divina, com o propósito de testar e fortalecer o homem. São chamados de Sheidim, uma ordem espiritual que atua no mundo humano, exercendo influência e cumprindo determinadas missões destinadas ao crescimento das pessoas. O texto explica que esses seres não são monstros, mas sim entidades criadas com uma missão. Possuem características que lembram o ser humano e, por isso, conseguem agir no mundo físico. Por se aproximar desses seres, aquela primeira mulher passa a ser vista dentro da tradição como um conceito místico, envolto em símbolos e interpretações. Dessa forma, surge uma figura que transita entre o humano e o espiritual, e que mais tarde seria cercada por muitos mitos, reflexões e debates. Em todos os aspectos, o relato ressalta que sua história está ligada a escolhas, afastamentos, conflitos e consequências espirituais. Seguindo a linha desse ensinamento antigo, é dito que aquela figura passou a ser vista como a mãe dos seres que representam provações. Em alguns textos, aparecem números simbólicos, como 100, 40 ou 60, cada qual explicado pela tradição mística, e que futuramente são estudados de forma mais profunda. Mas o fundamental é o entendimento de que aquela primeira criação realmente existiu, não sendo tratada como mito, e sim como parte das tradições preservadas ao longo das gerações. A narrativa explica que, enquanto em outras culturas há mitologias que não declaram ter acontecido, aqui a fonte é tratada com seriedade. Há um esforço para mostrar que existe uma tradição oral, ensinada desde Moisés no Sinai, que transmite esses relatos e interpretações. Por isso, há grande cuidado em não basear tais temas em opiniões pessoais ou em achismos. O objetivo é sempre se apoiar no que está escrito e transmitido pelas fontes tradicionais. O texto então destaca a importância de diferenciar opiniões sem fundamento do estudo sério. Muitas informações que circulam não estão baseadas em fontes, mas aqui a intenção é oferecer compreensão real, mostrando que aquela figura citada foi criada e que existe um sentido profundo por trás de seu nome e de sua representação. Um dos sábios antigos, mencionado como mestre da tradição, traz uma luz importante para esse entendimento. Ele explica que essa figura pode ser entendida literalmente, mas que a própria tradição ensina que a leitura literal nem sempre expressa o verdadeiro sentido. A ideia é captar o ensinamento espiritual e ético que ela carrega, um ensinamento que influencia diretamente a vida das pessoas. Assim, é explicado que, segundo a tradição mística, aquela figura está relacionada ao espírito que leva o ser humano a cometer relações ilícitas. Mas fica claro que isso não representa mulheres, nem culpa alguma sobre elas. Pelo contrário, trata-se de um símbolo espiritual que pode influenciar qualquer pessoa, homem ou mulher, quando esta é levada a cometer aquilo que está fora do caminho correto. O ensinamento destaca que uma pessoa pode incitar outra ao erro, e isso não tem relação com gênero.
A ênfase não se trata de culpar mulheres, mas de compreender que existe um espírito representativo de más escolhas, de ideias que carregam a pessoa a se afastar do que é correto. É uma filosofia que simboliza o desvio, aquilo que pode entrar na vida humana para gerar confusão e afastamento do propósito. A instrução reforça que Deus não coloca sobre a mulher qualquer marca negativa. Ao contrário, a representação fala sobre a inclinação ao erro dentro de qualquer ser humano. É um aviso sobre influências, pensamentos e impulsos que, se não forem observados, podem conduzir alguém a atitudes que se distanciam daquilo que é justo. Dentro da continuidade desse ensinamento, é explicado que essa influência simbólica pode entrar na pessoa e causar destruição. Surge então a lembrança do início da criação, onde se fala de duas mulheres, e uma delas recebe o nome associado à raiz hebraica Yelalá, que significa lamento-choro. Isso revela que sua representação está ligada à ideia de destruição dentro do relacionamento, algo que pode surgir tanto de uma mulher quanto de um homem quando um dos dois reduz o outro ao vazio, quando faz com que a relação, tão vital entre homem e mulher, perca sua base. É dito que, quando o relacionamento passa a ser visto apenas de maneira física, sem essência, sem propósito, esse tipo de postura gera lamentação, choro, destruição. Até mesmo a palavra morte é usada aqui de forma simbólica. Não como algo físico, mas como aquilo que acontece quando um bebê, por exemplo, presencia seus pais destruindo um ao outro. Isso também é um tipo de morte emocional. A narrativa então apresenta a segunda mulher, aquela que deu certo com Adão. Seu nome, Xavá, é explicado como Eva, mãe de todos os vivos. Esse nome carrega o sentido de vida, e o texto explica que isso representa o tipo de relação que possui conexão espiritual, onde homem e mulher enxergam a essência um do outro, permanecem juntos fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Nesse tipo de união, eles constroem algo que tem base, que tem continuidade. Por isso o nome dela é vida. Então aprendemos um contraste poderoso. Existe um tipo de relacionamento que é chamado de lamentação, morte e destruição, quando ele é totalmente físico, vazio em propósito e muitas vezes até se torna ilícito. Mas existe outro tipo de relação, a relação bonita com base, com essência, e essa é chamada de vida porque dura, cresce e transforma. A narrativa avança esclarecendo que, após aquele momento inicial em que o ser humano foi criado com o masculino e o feminino juntos, surge algo intrigante para quem estuda profundamente os textos antigos. Há ali detalhes que parecem não se encaixar à primeira vista, mas que, quando olhados com atenção, revelam camadas mais profundas do processo da criação. Depois desse primeiro relato, vemos a figura de Adão já apresentada individualmente, e mais tarde aparece Eva, mas ela surge somente algum tempo depois. A história mostra que Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, e isso é amplamente conhecido, pois o episódio do fruto proibido faz parte do entendimento tradicional sobre o pecado original. É lembrado que a serpente vem, fala com Eva, e tenta conduzi-la a comer do fruto que havia sido proibido. Deus havia dito claramente para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e por isso, o episódio se torna tão marcante na narrativa. Essa serpente, que muitas pessoas interpretam de forma equivocada, possui um significado profundo, que requer estudo e compreensão. Mas aqui a narrativa se mantém no essencial. Eva come do fruto, entrega também a Adão, e ambos são expulsos do Éden. Depois da expulsão, eles constroem sua vida, têm filhos, e assim a humanidade segue seu caminho. A história reconhece que Eva existiu, mas também observa que, no texto da criação, há elementos que levantam perguntas importantes. Se o relato inicial menciona masculino e feminino juntos, por que Eva só aparece mais tarde? Por que o texto não diz que essa primeira criação era Eva? O estudo ressalta que essa é uma pergunta forte e legítima. No primeiro capítulo da criação, aparece apenas a informação de que Deus criou masculino e feminino juntos em um só corpo. Contudo, Eva não é mencionada ali. Eva aparece depois, como parte de uma criação diferente que ocorre num momento posterior. Enquanto isso, Adão é descrito novamente como estando só, mesmo que anteriormente tenha sido apresentado como parte de uma unidade. Isso abre espaço para reflexões mais profundas.
Se havia uma presença feminina embutida na primeira criação, então por que ela não é chamada de Eva naquele momento? E por que o texto reforça que Adão estava sozinho, enquanto os animais tinham seus pares? A narrativa mostra que existe uma diferença clara entre a criação inicial e a criação posterior. A primeira criação envolve o ser humano contendo masculino e feminino simultaneamente. A segunda fala da formação da mulher de forma separada, como companheira adequada ao homem. Se essa mulher posterior é Eva, e o texto confirma isso, então a mulher anterior, presente na criação primeira, não era Eva. Essa distinção reforça a tradição que fala de uma figura feminina antes de Eva, que ocupou um lugar na história inicial da humanidade e que mais tarde não permaneceu ao lado de Adão. Por isso, Adão é apresentado como só, mesmo havendo existido uma presença feminina antes. Essa presença que não permaneceu. À medida que a história avança, torna-se essencial compreender que existiu uma mulher antes de Eva. Os textos antigos deixam pistas, e quando observamos com atenção o relato da criação, percebemos que há dois momentos distintos envolvendo o surgimento do ser humano. Primeiro o masculino e feminino juntos, e depois a formação de Eva. Então somos conduzidos a um ponto-chave. Deus olha para Adão e declara: "Não é bom que o ser humano esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora adequada." Esse momento está registrado em Gênesis 2:18, e ele revela algo profundo. Se Deus diz que Adão está só, isso significa que a mulher da criação inicial não estava mais ao lado dele. Quando Deus traz a nova mulher diante de Adão, ele exclama: "Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne." Esse reconhecimento aparece em Gênesis 2:23 e carrega um significado especial. Adão utiliza a expressão "esta, afinal", em hebraico, uma expressão que traz o sentido de "agora sim", "desta vez". E quando alguém diz "desta vez", está dizendo automaticamente que na vez anterior não deu certo. Assim, quando Adão olha para Eva e declara que ela é osso dos seus ossos e carne da sua carne, ele está afirmando que essa união, sim, tem correspondência, tem harmonia, tem propósito. Antes, algo havia existido, mas não havia se tornado união verdadeira, nem parceria que tivesse completude. Por isso ele diz "estas, afinal". A expressão evidencia que Adão conhecia uma criação anterior feminina, mas que não havia se tornado sua mulher. Apenas Eva recebeu esse lugar, porque com ela veio a conexão, a unidade e o equilíbrio. A narrativa continua explicando que, no capítulo anterior, Deus cria o ser humano, macho e fêmea, juntos. Gênesis 1:27. Porém, sem mencionar Eva naquele momento. Mais tarde, no capítulo seguinte, o texto afirma outra vez que Adão estava só, mesmo já tendo existido um feminino na criação inicial. Esse aparente contraste não é contradição. É justamente a chave que revela que a primeira criação feminina existiu, mas não permaneceu com Adão. Quando Eva finalmente é apresentada, Adão reconhece que agora sim encontrou sua verdadeira companheira. "Esta é minha mulher", diz ele em essência. E somente agora, esse termo faz sentido. Antes, não havia união, não havia vínculo, não havia harmonia entre Adão e aquela primeira presença feminina. Somente depois da união com Eva é que surge o episódio do fruto proibido, onde a serpente aparece. Relato que se desenvolve em Gênesis 3. Somente após Eva existir é que a narrativa do pecado acontece. Portanto, a verdadeira história do casal humano começa com Eva, e não com a figura feminina anterior. Assim, o relato revela com clareza: houve uma mulher antes de Eva. Essa mulher não se tornou parceira de Adão. E quando Eva chega, Adão reconhece imediatamente. Esta, afinal, como registrado em Gênesis 2:23. É essa distinção que explica por que Adão estava só, e por que Eva é a primeira mulher que realmente se une a ele. À medida que o relato avançava, ficava claro que havia mais camadas do que se percebia à primeira vista. Quando se observava com atenção, percebia-se que a história mencionava que Eva havia sido seduzida pela serpente, algo presente em Gênesis 3:1-6. E isso mostrava que sim, havia elementos ocultos que só um estudo mais profundo conseguia revelar. Mas havia algo ainda mais sutil. A tradição antiga preservava a ideia de que existira uma mulher antes de Eva.
não era apresentada de forma explícita nas Escrituras, mas a tradição falava de alguém chamada Lili, uma figura inicial que, porém, não correspondeu ao propósito divino. Seu relacionamento com Adão foi marcado por desajustes, e isso mostrava que Deus, o Criador de todas as coisas, sabia exatamente o que estava fazendo ao conduzir a história. Afinal, quando Adão viu Eva, sua expressão registrada em Gênesis 2:23 foi clara. Estas, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O uso da palavra esta vez indicava comparação com algo anterior. Algo havia existido antes, mas não havia dado certo. Agora sim, Adão reconhecia em Eva não apenas companhia, mas unidade. A mudança era tão forte que, quando Adão conheceu Eva, ele sentiu aquilo que nunca havia sentido antes: pertencimento. Eva não era apenas semelhante, ela era complementar. O texto deixava isso evidente quando dizia que ele a chamou de minha mulher, pois agora havia conexão verdadeira, algo que não existira anteriormente. A tradição também contava que Lilith era uma pessoa extremamente centrada em si mesma, crítica, caprichosa e com desejo de dominação. Essa simbologia contrastava completamente com a relação equilibrada que Deus planejava para Adão. Havia relatos antigos afirmando que ela se unira a seres espirituais malignos, ampliando ainda mais a distância entre sua essência e o propósito divino. A menção aos seres espirituais reforçava essa compreensão. A Bíblia mostra que existem criaturas espirituais boas, como os anjos, entre eles Gabriel e Rafael, e também Miguel, mencionado em Daniel 10:13. Esses seres aparecem muitas vezes no texto sagrado, lembrando que o mundo espiritual é real e ativo. Da mesma forma que há anjos bons, a tradição reconhecia a existência de seres espirituais contrários ao bem. E era nesse ponto que Lilith era associada. Nesse contraste entre luz e trevas, entre equilíbrio e desordem, ficava claro que Deus estava conduzindo Adão a algo maior. Quando Eva chega, a harmonia se revela, e a expressão osso dos meus ossos deixa evidente que, pela primeira vez, havia unidade verdadeira. À medida que a história avançava, ficava claro que existiam forças espirituais maiores atuando no mundo. O texto lembrava que a própria Escritura cita figuras como Satã no livro de Jó, Jó 1:6-12, mostrando que há criaturas espirituais reais e ativas. O Deuteronômio 32:17 também menciona seres espirituais que eram cultuados como demônios, reforçando a noção de que o mundo invisível é tão presente quanto o visível. Dentro desse contexto espiritual, a tradição descrevia Lilith como ligada a uma criação extremamente negativa. Era um símbolo de forças que não se alinhavam com os propósitos divinos. E por isso havia tanta dificuldade no relacionamento entre ela e Adão. Algo simplesmente não funcionava. Adão esperava uma alma gêmea verdadeira, alguém com quem pudesse se tornar um corpo só, como o próprio Deus desejava que acontecesse. Gênesis 2:24. Mas com Lilith, essa união não fluía. Eles não tinham sintonia espiritual nem emocional. A metáfora do osso voltava mais uma vez, reforçando o sentido profundo dessa união. Dois ossos que não se ajustam não podem sustentar um corpo, não podem gerar movimento fluido. A rigidez de um sobre o outro gera tensão, não harmonia. Era exatamente isso que o texto deixava claro. Faltava flexibilidade, adaptação, reciprocidade. Por outro lado, Eva simbolizava tudo o que faltava antes. Ela era flexível, capaz de se ajustar, de se unir, de complementar. Essa união perfeita era a essência da expressão que Adão já havia proclamado. Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2:23. Eva representava o nível mais profundo de relacionamento, aquele em que dois se tornam realmente um, onde há equilíbrio entre força e suavidade, entre propósito e afeto. Por isso, Adão encontrou nela o que não encontrou antes, a parceira que se encaixava em seu destino. Essa união era tão forte que Adão reconhecia nela o plano perfeito de Deus. Ele agradecia ao Criador, porque agora sim havia encontrado a mulher com quem desejava se unir por completo. Com ela, ele geraria descendência, e a humanidade se desenvolveria. Caim, Abel e tantos outros que viriam depois.
Gênesis 4, 1 e 2. Mas o texto também reforçava que tudo aquilo que existira antes desse encontro representava o que é negativo no relacionamento humano. O que não funciona, o que gera conflito, o que se opõe ao plano divino. A figura de Lilith, sempre ligada, segundo a tradição, a forças espirituais negativas, mostrava justamente esse contraste. Não apenas no plano espiritual, mas também no prático. Ausência de equilíbrio, falta de união, desarmonia entre homem e mulher. A mensagem implícita era clara. Deus não une o que não se encaixa. Deus prepara aquilo que harmoniza, que completa, que gera vida e propósito. À medida que essa explicação avança, surge um ponto essencial. A tradição menciona que Lilith foi seduzida pela serpente e que tudo isso aparece de forma oculta no texto. Aqueles que estudam com mais atenção percebem que existe sim, na tradição oral judaica, a referência a uma mulher anterior a Eva, uma figura chamada Lilith, mas diferente de Eva, cuja criação está escrita de forma aberta em Gênesis 2, 21, 23, Lilith aparece apenas em tradições orais, midrashim e interpretações antigas. Ainda assim, essa presença simbólica é forte o bastante para que muitos estudiosos considerem que ela tenha feito parte das primeiras histórias da humanidade. Segundo essas tradições, Lilith foi a primeira companheira de Adão. Porém, algo deu errado nesse relacionamento inicial. Deus, Criador de todas as coisas, sabia exatamente por que permitiu que tal experiência existisse. Era um ensinamento profundo, não só para Adão, mas para todos os descendentes que viriam. Lilith, segundo o Midrash, era extremamente centrada em si mesma, crítica, caprichosa e dominadora. A tradição descreve que ela estava ligada a forças espirituais negativas, assim como a Bíblia descreve a existência de seres espirituais contrários à vontade divina, como vemos em Jó 1, 6, 7, e nas referências sobre espíritos malignos no Deuteronômio 32, 17. Esses textos deixam claro que, no mundo espiritual, há anjos bons e criaturas negativas. E Lilith, na tradição, simboliza exatamente essa força destrutiva. Por isso, seu relacionamento com Adão não funcionava. Ele esperava sua alma gêmea, alguém com quem pudesse formar uma só carne, como está escrito em Gênesis 2:24. Mas com Lilith isso não acontecia, pois não havia união, flexibilidade ou harmonia. O Midrash explica que o relacionamento entre Adão e Lilith era como dois ossos rígidos tentando se unir, inflexíveis, duros, incapazes de se adaptar. E por isso nada dava certo. Em contraste, quando Eva é criada, Adão a reconhece imediatamente como osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2:23. Aqui surge uma mudança gigantesca no sentido do relacionamento humano. Eva representa a flexibilidade, a capacidade de adaptar-se de um lado para o outro, possibilitando união verdadeira. Essa metáfora do osso e da carne mostra que o relacionamento saudável não nasce da dureza, mas da suavidade, da compreensão e da capacidade de se unir ao outro. Lilith, por outro lado, simboliza o extremo oposto. Relacionamentos nocivos, destrutivos, marcados pela crítica constante, intransigência e falta de empatia. Assim como a serpente no Éden, que é também símbolo, pois a Bíblia utiliza metáforas para transmitir ensinamentos profundos. Lilith se torna o sinal de tudo aquilo que corrói uma união. Lilith se torna o sinal de tudo aquilo que corrói uma união. A serpente que conversa com Eva, que seduz e engana, Gênesis 3, 1, 5. Não é necessariamente um animal literal falando, mas uma imagem rica que representa uma força que desvia, manipula e confunde. Da mesma forma, Lilith surge como essa metáfora viva de relacionamentos que ferem, que destroem famílias, que causam danos até mesmo às crianças, como apontam muitas tradições judaicas sobre seu simbolismo. Por isso, o ensinamento é tão poderoso. Lilith não precisa ser entendida literalmente para que sua mensagem seja real. Ela representa tudo aquilo que pode arruinar a união entre um homem e uma mulher: dureza, egoísmo, inflexibilidade, crítica destrutiva e incapacidade de crescer lado a lado. Eva, por sua vez, representa o plano de Deus, a criação de uma união que constrói, gera vida, forma famílias saudáveis e alicerça o mundo.
E é por isso que Adão, ao ver Eva, agradece e diz em seu coração que finalmente encontrou a companheira segundo o plano divino, aquela com quem poderia se unir completamente. A partir dessa união, nascem seus filhos, e com eles surgem novos desafios, escolhas e consequências, mas sempre dentro da história humana real, e não da metáfora espiritual representada por Lilith. Assim, a metáfora de Lilith e Eva se transforma em um ensinamento eterno. Existem relacionamentos que destroem, e existem relacionamentos que edificam. Existem pessoas duras como ossos inflexíveis, e existem pessoas suaves como carne que se adapta, compreende e se une. É essa segunda atitude que forma famílias saudáveis e abençoadas. A narrativa chega a um ponto essencial do ensinamento. Aquilo que Adão viveu ao lado de Lilith, com toda a carga simbólica que ela representava, não preenchia sua alma. Ele estava acompanhado, mas sentia solidão. Essa solidão interior se torna evidente quando ele percebe que nada daquela união o completava verdadeiramente. A Bíblia mostra que a verdadeira companhia de Adão se revela quando ele conhece aquela que Deus preparara para ele. O texto usa o verbo conhecer, como aparece em Gênesis 4:1, quando diz que Adão conheceu Eva. Esse verbo carrega a ideia de união, intimidade e vínculo profundo, algo muito diferente do que houvera antes. Ali nascia o modelo correto de relacionamento, aquele que a própria Escritura apresenta como união verdadeira. Esse encontro é descrito como o momento em que a solidão de Adão realmente acaba. Ele reconhece em Eva a mulher que lhe completa, e a tradição enfatiza que esse é o modelo que Deus quer ensinar. Uma união onde há amor, respeito e equilíbrio. O rabino explica que quando a Bíblia diz que Adão conheceu Eva, expressa que ali houve não apenas relação física, mas o florescimento do amor, justamente o que não havia existido antes. É por isso que o texto bíblico apresenta Eva como osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2:23, um reconhecimento de afinidade e unidade. Quando entendemos isso, percebemos o contraste. Lilith é compreendida não como um fato histórico literal, mas como uma metáfora profunda que revela um tipo de relacionamento errado, inflexível, rígido, incapaz de gerar harmonia. Já Eva representa a parceria que se ajusta, que se molda, que cresce junto. Essa metáfora mostra como Adão começou uma relação incorreta e como ela pode ser consertada quando se busca a união no modelo divino. Esse ensinamento nos mostra que relacionamentos saudáveis são construídos quando duas pessoas se unem com flexibilidade, compreensão e amor. Eva simboliza a união que caminha para frente, capaz de formar famílias saudáveis e gerar vida. Como descreve a narrativa bíblica ao mostrar Adão e Eva gerando seus filhos. A lição é clara. Quando a união segue o modelo divino, ela fortalece, cura e preenche o coração. Quando segue o modelo rígido e destrutivo, ela esvazia e afasta. Ao olharmos tudo o que foi revelado ao longo desta história, percebemos que cada metáfora, cada ensinamento e cada detalhe traz uma verdade profunda para a nossa própria vida. Não importa onde alguém começou, nem quais relacionamentos, escolhas ou caminhos já enfrentou. Sempre existe a possibilidade de reconstrução. Assim como Adão precisou atravessar a solidão, confusão e até um relacionamento que não era saudável, muitos de nós também passamos por fases difíceis. Às vezes, estamos acompanhados, mas ainda assim nos sentimos sozinhos. Às vezes andamos com pessoas que não foram preparadas para caminhar ao nosso lado. Mas o ensinamento que surge da história é que Deus sempre conduz ao encontro daquilo que realmente preenche, cura e transforma. E quando a Bíblia descreve a união verdadeira, usando palavras como osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela nos lembra que há caminhos que trazem paz, há pessoas que fortalecem, há relacionamentos que edificam e, principalmente, há um propósito que não se perde, mesmo quando o início foi difícil. Que este estudo sirva como força para você lembrar que nada está perdido, que a restauração é real e que o propósito de Deus sempre conduz ao equilíbrio, ao amor e à luz. Se esta história te ensinou algo, se tocou seu coração, se te trouxe clareza, força ou compreensão, não deixe para depois. Este é um pedido urgente. Se inscreva agora no canal.
Deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos e familiares, para que eles também entendam esta história e recebam estes ensinamentos tão importantes. É muito importante que você faça isso agora. Isso fortalece o canal, ajuda a continuar produzindo conteúdos como este e permite que mais pessoas descubram esse conhecimento. Ative o sininho. Assim você não perde os próximos ensinamentos e continua acompanhando cada detalhe dessa jornada. Sua participação é essencial. Se inscreva agora e faça parte dessa missão de espalhar conhecimento, luz e transformação.